Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando, que estão compartilhando os vídeos, que estão ajudando ao crescimento aí. Lembrando que aqui não é um trabalho profissional, isso é um trabalho amador. A gente tenta, no tempo curto, né, que sobra, colocar algumas luzes, alguns pontos, apresentar algumas ideias sobre a realidade política, econômica e social do país. O tema de hoje, obviamente, é o terremoto que aconteceu na política nacional esta semana. O tabuleiro, né, que estava colocado do jogo político, ele foi completamente modificado devido à devolução dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Na segunda-feira, o ministro do STF, Edson Fachin, anulou todas as condenações da Lava Jato ao ex-presidente porque considerou, diante das circunstâncias dos fatos, a incompetência do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara de Curitiba, para julgar os casos. Essa questão, ela não inocentou o ex-presidente. Sim, a questão é que quem deveria analisar, né, conduzir o processo, julgar, foi definido que vai ser a Justiça de Brasília, do Distrito Federal. Na terça-feira, o ministro Gilmar Mendes pautou a suspeição do juiz Sérgio Moro e votou, né, depois de ter triturado o ex-juiz com várias alegações, com várias comprovações, votou considerando que o juiz era suspeito, que ele já tinha ali uma visão de antemão, em conluio com os procuradores, para poder condenar o ex-presidente Lula. É uma situação em que você vai para o julgamento já sabendo o que vai acontecer, tá? O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou e também foi muito duro nas críticas ao ex-juiz Sérgio Moro, acompanhou Gilmar Mendes. Dois ministros já tinham votado quando o julgamento iniciou. Lembrando que esse julgamento ele é uma continuação. Ele não foi iniciado na terça-feira. O ministro Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia, que no período, na época, consideraram que o juiz Moro não era suspeito. Mas é importante dizer que a primeira parte do julgamento ocorreu antes das revelações dos diálogos promíscuos entre o juiz Moro e os procuradores de Lava Jato, diálogos que foram revelados a partir, né, do hacker Walter Delgatti, que praticamente ele desnudou a Lava Jato para a sociedade brasileira, porque ele pegou coisas ali que muita gente já sabia, eu mesmo já tinha apontado várias irregularidades, várias coisas estranhas no julgamento do ex-presidente Lula, mas que aí ele trouxe a materialidade, trouxe provas, diálogos, né, áudios com a voz do Dallagnol, com outros procuradores, é, provas que foram deixadas de lado porque poderiam comprovar a inocência do Lula, todo um jogo de cartas marcadas entre conluio com a mídia. Então, toda a sujeirada da Operação Lava Jato apareceu. Então, esconder essas falcatruas, esconder, né, esses atos, está ficando cada dia mais difícil. Por quê? Primeiro foram as revelações pelo Intercept, né, a Folha de São Paulo, a revista Veja, mas depois a Justiça Federal apreendeu os diálogos. E diálogos que o Moro queria, quando ainda era ministro da Justiça, destruir. Né? Isso é importante dizer, destruição de provas. Que apreendeu e aí os ministros do Supremo tiveram acesso. E ao ter acesso, tem uma coisa que é importante. Eles não tomaram essa decisão essa semana porque eles estão fazendo justiça. Alguns ministros do Supremo estão comprometidos até o pescoço com a sujeira da Lava Jato. Então, a questão é o seguinte: olha, ou a gente toma uma decisão agora, ou vai vir cada vez mais podre à tona, comprometendo todo o sistema de justiça brasileiro. Não foi só o juiz Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba. Isso inclui os desembargadores do TRF4 de Porto Alegre, isso inclui o Superior Tribunal de Justiça, isso inclui alguns ministros do Supremo. Sabe o que significa isso? Pensa bem, o Brasil tem, né, uma república em três poderes: legislativo, executivo e judiciário. O judiciário são profissionais de carreira. Eles não são eleitos pela população, eles passam no concurso público e ficam ali. São os mais bem pagos, são aqueles que têm a melhor estrutura de trabalho e participaram de um processo
completamente criminoso. Completamente. De perseguição ao ex-presidente Lula. Tá, você pode falar o que for, né? Que a Lava Jato fez isso aqui. O ministro Gilmar Mendes foi muito claro: não se combate crime cometendo crime. É fato, houve corrupção na Petrobras, sim. A questão é se esses atos de corrupção estavam associados ao ex-presidente Lula. Podem estar. Não estou dizendo aqui que não está, mas cabe ao acusador provar. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte: se uma pessoa, né, um ex-presidente, é perseguido da forma que foi, né, por um sistema judiciário, imagine o que não acontece com a pessoa que não tem recurso. Então, uma das características de quem quer viver numa democracia moderna, num Estado civilizado, num Estado democrático de direito, é que a justiça seja imparcial, que ela se baseie em todo um rito que está estabelecido na Constituição e que não se torne um Estado tirânico, um Estado totalitário. Então, esconder a sujeira da Lava Jato está ficando cada dia mais difícil, uma vez que os audios foram periciados, as trocas de mensagens foram periciadas, e a defesa do ex-presidente Lula passou a ter acesso. E também, né, tá surgindo aí o. Então, até a mídia tradicional, que também foi, né, unha e carne com a Lava Jato, ela está se rendendo aos fatos. O fato é que você tem um sistema de justiça corrompido no país. E tem muita coisa para se fazer ainda, tá? Então, Lula não foi inocentado de forma alguma. Os processos continuam, mas a questão é que até hoje não apareceu prova. O próprio Dallagnol, né, procurador-chefe da Lava Jato, afirmou que tinha convicções. E outros procuradores também. Bom, pensando especificamente na questão política, né? O que a volta de Lula já provocou? Em pouco tempo, o Bolsonaro apresentou uma mudança tímida de postura, uma mudança é, da aparência, embora na essência seja a mesma porcaria, né? Ele apareceu de máscara, ele postou da equipe de máscara num evento oficial, ele disse que nunca falou que a Covid era uma gripezinha, ele falou que a vacina é muito importante, mandou seus filhos, né, publicarem mensagens em que o Bolsonaro defende a vacina, que a arma defende a vacina, e inclusive o Eduardo Bolsonaro, que mandou as pessoas enfiar a máscara no rabo, no dia seguinte fez uma postagem com o Zé Gotinha de miliciano, né, com um fuzil e em forma de vacina na mão. Então, mostra um nível baixo desse pessoal, mas é que o Bolsonaro já está se movimentando. Do jeito que estava, ele não pode ficar mais. Até porque ele de vez em quando respondia o Ciro Gomes, ele ficava naquele embate com o Dória, mas nunca se sentiu ameaçado pelo Dória. Mas o Lula é uma ameaça, sim, a tirar Bolsonaro da presidência, e tudo indica para isso. Aliás, o maior cabo eleitoral para o ex-presidente Lula, caso ele seja candidato, é esse desastre que é o governo Bolsonaro. Tá? O Dória também já soltou declarações que está avaliando disputar a reeleição para governador de São Paulo, ou seja, desistindo da sua candidatura à presidência, que era a grande ambição desde quando ele virou prefeito. Né? É, aliás, Dória que vive uma gestão desastrosa da Covid em São Paulo. A situação está totalmente fora de controle do Estado, mas eu vou falar disso em outro vídeo. Tá? O próprio Ciro Gomes também está se reposicionando. Ele já vem buscando isso já há algum tempo. Né? Ele tenta se apresentar ali como um candidato de centro, centro-esquerda, mas já faz ali, tem flertado com partidos de direita como o DEM, do ACM Neto, que é direita raiz, né? Não vamos esquecer isso, com o PSD de Gilberto Kassab e do Alexandre Calil aqui em Minas Gerais. Então, nós vamos ter uma tendência de alguns postulantes aí ao cargo de presidente da República mudarem o comportamento a partir da devolução dos direitos políticos ao ex-presidente Lula, que pode vir não ser definitiva, tá?
Em relação a Sérgio Moro, que também em alguns momentos surgiram aí como postulante ao cargo de presidente, candidato, ídolo de uma parcela da população brasileira, está completamente desmoralizado. Sérgio Moro, os procuradores da Lava Jato, de modo geral, alguns agentes aí da justiça, da polícia, o caminho deles é a lata de lixo da história. Ou, né, como diz o deputado Glauber Braga, o Moro vai estar nos livros de história como o juiz ladrão. Então, assim, completamente desmoralizados, poucas pessoas dão importância, e eles que gostavam tanto dos holofotes, das câmeras, estão aí, né, politicamente, são zeros à esquerda, na lata de lixo da história, literalmente, tá? Em relação ao discurso do Lula, que foi no dia seguinte, né, a, a decisão ao julgamento da suspeição. A tendência é que fique cada dia politicamente mais forte. A cada entrevista, cada discurso, ele tem uma oratória, uma capacidade, né, de demonstrar com clareza fatos, tendências. Então, há uma possibilidade de crescimento político do ex-presidente Lula. Inclusive, as filiações ao PT cresceram quase 1000% depois de segunda-feira, uma coisa impressionante. Ele buscou um tom conciliador, né? Disse que não está magoado, que tem que resolver os problemas do país em relação à gestão da pandemia, vacinar toda a população, usar máscara, tomar os cuidados, e também que tem que resolver o problema econômico com o auxílio emergencial de R$ 600, não essa de 250 como tem sido proposto. Foi duro nas críticas, né, ao governo Bolsonaro, e para grande parte da imprensa, inclusive, ele discursou como um grande estadista. Foram 117 veículos de imprensa internacional, além de centenas de veículos de imprensa brasileiros também que estiveram presentes ali naquele momento. Então, mostra que teve uma repercussão muito grande no Brasil e uma repercussão internacional muito grande. A recepção, né, a volta dos direitos políticos do Lula no mundo foi muito boa. Então, é, é isso, né? A gente ainda está, na verdade, Lula não é candidato, nem, né? A questão de eleição está muito longe e a gente ainda tem uma trajetória muito dolorosa para atravessar ao longo desse ano de 2021, tá? Bom, espero que eu tenha esclarecido algumas coisas. Se gostarem, né, faça aquele pedido para curtir o vídeo, compartilhar. Se não é inscrito, faça a inscrição. Agradeço e espero vocês no próximo vídeo. Até mais.